Agora só falta um fato final para poder fechar gran parte dos dois teoremas que temos nos planteado no início. Uma coisa que vocês poderiam observar é que para o fato 2, em concreto, se quiserem, podem até... o fato 2 é completamente independente, quer dizer, sob essa forma, não. Sob essa forma que está aqui é bastante útil para os teoremas que quisermos fazer. Se quiserem escrever o fato 2 de uma forma independente, o fato 1, para não depender do fato 1, poderia ser assim, né? Tem duas componentes conexas. Quer dizer, aqui não pode falar de conexo, não conexo, tem exatamente duas, né? O método igual. Eu queria um pouco, quer dizer, eu estou fazendo isso porque eu queria fazer esses fatos independentes uns com os outros. Eu queria que vocês vissem que os teoremas, muitas vezes, é simplesmente juntar várias coisas que a gente vai conseguindo no caminho, né? A gente tem uma coisa, tem outra coisa, a gente combina essas coisas direito e chega a uma conclusão. Então eu queria melhor botar esse enunciado para fazer o fato 2 independente do fato 1. Esse fato 2 que está aqui é um pouquinho mais fraco, né? Porque ele diz que se M é orientável, o complemento tem duas. E se não é orientável, o complemento não tem duas, mas pode ter 3, 5, 8, né? Só aí, vocês combinando com o fato 1, chegam à conclusão de que se M é orientável, o complemento é conexo, né? Mas tudo bem, queria deixar essa apresentação bem independente. E para fechar, o fato 3, que é o último, com isso fecha tudo. Uma boa pergunta é por que a gente pegou a vizinhança tubular. Bom, a resposta é bem simples, né? A vizinhança tubular, como eu falei na aula passada, ela tem, geometricamente falando, ela está bem alinhada em relação ao M, né? Ela praticamente tem a cara do M vezes uma vertical. Então, essa geometria particular dessa vizinhança tubular permite fazer um monte de coisas, como essas equivalências topológicas aqui, né? Eu não poderia conseguir isso com o complemento do M, né? Eu não posso fazer isso aqui com o Rm mais 1 menos o M. Não tem estrutura para fazer isso. Só tem estrutura com o V. Então, com o V, a gente tem como uma espécie de Jordan-Brauer, né? Esse é o Jordan-Brauer para a vizinhança tubular. Agora, temos que tentar transferir essa informação para todo o ambiente. Então, o fato 3, ele faz isso, né? O fato 3 diz que Rm mais 1 menos o M é conexo. Bom, não vai ser no final, né? Mas tudo bem. Se somente se o V menos M é conexo. Com isso fica bem claro, pelo menos fecha a primeira parte do teorema de Jordan-Brauer, né? Se M é uma hiperfície orientável, fechada e conexa, então o V menos M vai ter duas componentes conexas, graças ao fato 2, e graças ao fato 3, graças ao fato 3, o Rm mais 1 menos o M não seria conexo, e aplicando o fato 1, deveria ter exatamente duas. Tudo bem? Perfeito. E para fazer o fato 3, aqui eu vou mostrar um jeito de fazer bem legal. Deixa eu pensar se é melhor fazer nesse caso concreto ou no geral, mas vamos ver. Eu vou botar melhor um lema geral, é sempre bom botar as coisas no geral. Tem um lado aqui que é fácil.
Desculpa. O lado que faz é o lado de volta, né? Da volta. Se V menos M é conexo, claramente, temos que Rm mais 1 menos o M também é conexo. Isso aí é meio simples. De novo, a ideia é bem clara, vou desenhar, vocês escrevem, mas não tem quase nada que escrever. Aqui tem o V. E eu tenho que juntar, para provar que o Rm mais 1 menos M é conexo, eu tenho que pegar 2 pontos do Rm mais 1 menos o M, né? Tem que pegar o P no Rm mais 1 menos o M, certo? Com outro ponto Q no Rm mais 1 menos o M. Vou tentar fazer o jeito mais geométrico. Tem um jeito, nessa volta tem um jeito parecido com o que eu vou fazer na ida, mas prefiro fazer esse mais geométrico. Esse P, no geral, pertence a uma componente conexa, certo? Uma componente conexa desse complemento. E vocês já sabem que as componentes conexas têm como bordo o M. Quer dizer que viajando na componente conexa que tem o P, a gente chega num pontinho P', né? Dentro do V, né? Bem perto do M, se fica bem perto do M, então estamos na vizinhança tubular. Na mesma componente conexa do P. Por quê? Porque a componente conexa chega tão perto do M quanto quisermos. A gente já verificou isso no fato 1. É a mesma coisa com o Q, né? Pode até ser que esteja na mesma componente conexa de cara, mas a gente não sabe isso ainda. Então tem que fazer como estamos fazendo, né? Então o Q, ele está na própria componente conexa dele, e a componente conexa chega tão perto do M quanto a gente quiser, né? Quanto a gente quer. Que linha, e eles estão no V menos M, né? No M não estão, né? E a componente conexa fica fora disso, né? Então pronto, né? Eles dois, eles se juntam por uma curva sob a hipótese que o V menos M é conexo, né? Então tem uma curva aqui, né? Pá. Tá certo? Então a volta não tem muita... Bom, com a volta a gente já provou... Não provou nada ainda, né? É com a ida que a gente prova Jordan Brauer, né? Mas só queria deixar claro. De fato, o fato 3 pode se generalizar e dizer que o número de componentes conexas dos dois é o mesmo. Mas tudo bem, vamos ver essa versão. E agora a ida, né? Se M mais 1 é conexo, menos o M é conexo, essa é a ida, né? A hipótese que o Rm mais 1 é conexo. E para isso vamos verificar um lema geral, que eu gosto. Eu não vou botar a versão mais geral dele, é uma versão aqui adequada. Para a ida vamos checar esse lema. É bem bonito. Só para o contexto que a gente quer. Sejam U e V abertos, conexos, de Rn, e tais que a reunião deles é todo Rn.
então a interseção é conexa. Fica claro que com esse lema a gente acabou, né? Porque quem faria o papel do U, o RM mais 1 menos o M. E quem faria o papel do V, o V. Então ambos são conexos, o V é conexo porque o M é conexo, isso aqui seria conexo por hipótese. Então a interseção V menos M seria conexa. Certo? Então esse é um bom jeito de transferir informação de um lado para o outro. E esse aqui é um lema bem simples, né? Ele diz que se você tenta decompor o RN como uma reunião de dois conexos, eles têm a obrigação de ter interseção conexa. Pronto, é o único que diz esse lema. Bem simples, bem bonito. Se tem o RN como reunião de dois conexos, tenta botar de qualquer jeito como reunião de dois conexos, a interseção acaba sendo conexa. Ele é um lema que parece um lema de análise real, né? No sentido de a gente poderia tentar fazer com abertos, fechados, caminhos, coisas do tipo, mas curiosamente a prova dele vai na linha do curso que a gente está fazendo. Vai na linha de aplicar partições da unidade, formas diferenciais, vamos ver. Então a prova desse lema, fica claro que com esse lema fechou tudo, né? Vamos verificar que toda função localmente constante é um pouco ortodoxo o método para verificar que conexo esse negócio. Para verificar que U interseção V é conexo, vamos verificar que toda função localmente constante nesse aberto é de fato constante. Isso aí que vamos verificar. É um pouquinho estranho, né? Quer dizer, a primeira vez que a gente vê essas coisas, acha estranho, né? Quer dizer, por que a gente não tenta fazer uma curva para juntar dois pontos na interseção? É uma boa pergunta. Mas essa prova vai nessa linha. Vamos verificar que toda função localmente constante f é de fato constante. Então vamos fazer uns passinhos que nem nos outros fatos. O primeiro passinho, seja então, né? Dado f, seja então f localmente constante, né? Tem um preço, digamos, um preço a pagar quando a gente divide uma prova em fatos gerais e tenta combinar eles, né? A prova pode até parecer um pouquinho maior, se vocês veem o livro se concentra no caso concreto que vai trabalhar e chega no resultado. Mas o bom de ter fatos isolados é que você depois pode encaixar eles nos outros contextos, outras situações, adaptá-los, né? Isso que eu acho bom. Então, seja então f de U interseção V no R localmente constante. Então, a primeira observação é existem funções f sub U definida sobre U e f sub V definida sobre o V de classe sem infinito, tais que a diferença delas é a f da interseção. Essa primeira observação, ela vale no geral, quer dizer, a f não precisa ser localmente constante aqui. O que eu estou dizendo é que toda função definida na interseção, toda função de classe sem infinito definida na interseção, pode ser vista
como uma diferença de duas funções de classe sem infinito. Uma completamente definida no U e outra completamente definida no V. Vocês podem se perguntar para que isso vai ser útil, mas já vamos ver. Aqui eu vou contar como o fator 1 é feito, mas é bem simples. Basta tomar a partição da unidade Rho sub U, eu chamo Rho, não sei como chama o livro, acho que chama Φ, né? Ah, tudo bem. Deixa eu ver rapidinho. Ah, Xi, né? Chama Xi. Xi sub U, Xi sub V. Partição da unidade associada à cobertura. UV de Rn, né? Isso aqui é uma cobertura aberta do Rn, e vocês já sabem que toda cobertura aberta do Rn tem associado uma partição da unidade, é uma cobertura bastante simples. Então, vocês já sabem as propriedades do Xi sub U e Xi sub V, né? O Xi sub U e Xi sub V, ambas são funções de classe sem infinito no Rn, porque o N é uma superfície de classe sem infinito. O suporte de Xi sub U está no U, o suporte de Xi sub V está no V, e a soma das duas é 1. A parte de a condição de finitude local aqui não tem muita graça, porque são dois abertos só, né? Então, basta tomar a partição da unidade associada à cobertura que está aqui e definir. Deixa eu ver, seria, para fechar bonito, deveria ser assim, né? F sub U. Definir aqui, né? Desculpa. F sub U de x deveria ser igual a... deixa eu ver rapidinho. Isso aqui sempre é o inverso, né? X pertence à interseção B, né? E 0, x pertence a U menos o V. Eu vou checar, tá? Às vezes os índices é meio um pouquinho chato a ajeitar. Eu vou fazer isso agora, só um segundo. Vou escrever as funções e checar. Bom, elas estão bem definidas, né? Não tem muito problema. Quando estão na interseção, esse produto tem sentido. Então, o que interessa é a FU e FV são de classe sem infinito. Check. Por quê? Porque f de U é sem infinito
nesse aberto pequenininho, U interseção B. Esse aberto pequenininho são sem infinito. E o FU é igual a zero em U menos o suporte de E sub V. Deixa eu ver se isso aí está certo. Se tem sentido até. Bom, ela está bem definida, a regra não tem a regra está bem marcada em cada região disjunta, ela nesse aberto é infinito, e fora do suporte do V, ela é zero, né? Porque, por exemplo, aqui é zero, a única parte fora do suporte do V que interessa é essa parte. E nessa parte, fora do suporte do V, isso vale zero. Então, pois, né? Aqui é pois, né? E a mesma coisa com o FV, né? FV igual a zero em V menos suporte de CIU. Então, pronto, né? Vocês podem reparar que o FU, o domínio U está sendo separado em dois abertos. Esse é um dos abertos e esse é outro dos abertos. E em cada aberto, o FU é de classe sem infinito. Né? Porque aqui é um produto de funções sem infinito e aqui é constante num aberto. E a mesma coisa com o V. Certo? O V nesse aberto é sem infinito, nesse aberto também, e esses dois abertos cobrem o V. Então é sem infinito. Tudo bem? Né? Perfeito. E o outro também é claro, né? F de U menos F de V é igual a F em U interseção V, né? É só restar, né? EV menos CU é EV mais CU, 1. Agora, qual a graça de ter construído essas funções? A gente vê no passo 2. A forma ômega é dada por ômega de x igual diferencial de f sub u em x, quando o x está no u, e diferencial de f sub v no x, quando o x está no v, está bem definida e é fechada, né? Está bem definida e é fechada. Quando eu boto está bem definida, é porque essa definição que está aqui escrita, ela tem a chance de ter alguma contradição, por exemplo, em pontos que correspondem às duas regras de correspondência. Então, pontos que correspondem a U tem essa regra, pontos que correspondem ao V tem essa regra, e um ponto que corresponde às duas regiões simultaneamente, essas duas coisas são iguais, né? FU menos FV é igual a F em U interseção V. Aqui é a única parte onde vai importar que o F é localmente constante, né? Porque se eu faço o diferencial de FU menos diferencial de FV, ficaria igual ao zero, né? Diferencial do F igual ao zero, né? Em U interseção V. Portanto,
ômega está bem definida. Quer dizer que na interseção, a qualquer das duas definições conduz à mesma resposta, né? Então não tem problema. E outro fato é que ômega é fechada, pois é localmente exata, né? Perfeito, né? Observem que, perfeito, então é localmente exata, né? No U tem antiderivada, no V também, portanto é fechada. E acabou, né? O 3 para fechar, né? Para concluir. Para concluir, sendo o RN simplesmente conexo, existe alfa, F, e já gastei a letra G, né? G, uma função que vai do Rn para o R, de classe sem infinito. Tá o quê? Diferencial do G é ômega. É interessante observar que a gente parece ter se desviado do assunto, né? A gente queria interseção que seja conexa e a gente fez umas modificações da F, umas modificações estranhas, gerou duas funções estranhas. Com essas duas funções estranhas, gerou uma forma fechada e depois dessa forma a gente conseguiu uma primitiva. E a gente diz, espera aí, onde que eu estou? Mas essa primitiva é que contém toda a chave do assunto, né? Daqui, DDG menos DDF, U. Desculpa. Importante que G é global. G é uma coisa, quer dizer, a informação global, a informação do RN é essa aqui, né? O ambiente está participando dessa forma. De momento, tudo tinha a ver, de momento, toda a informação era local. Tinha a ver com o U, com o V, com a interseção. Com essa informação local, a gente definiu um objeto global. Um objeto no RN. Observem que a gente pegou esses objetos locais, os desintegrou e pegou um objeto global e voltou a integrar eles, né? Hoje é a integração deles de novo. É aquela história que eu falei que na superfície a gente desintegra os objetos, trabalha num contexto mais simples e depois volta a integrar, né? Então, daqui, isso aqui é DDG menos DDFU, dá zero, né? Em 1. Então, dá zero, né? É ômega menos ômega, né? Ômega menos ômega, 0 em 1. Então, G, F1 menos G, tá? Mais fácil. F1 menos G é constante em 1. E a mesma coisa com o FV, né? A vantagem do G é que é global. Então, ele tem a ver tanto com o U como com o V, né? O G é global. Então, aqui é a mesma coisa, né? Em V, então, FV menos G é constante em V. Aqui eu estou usando essa hipótese que U e V são conexos. Até agora eu não tinha usado, né? É o único momento aqui que eu estou usando que U e V são conexos. Porque tem uma função localmente constante, ela vira constante. E então, F seria igual a essa diferença, né? Igual constante em U interseção UV. Acabou.
é um pouquinho complicado começar a observar onde que a geometria entrou, as hipóteses entraram, a gente definiu funções, formas e depois teve um processo de integração mágico que resolveu o problema, né? Mas aí que está a chave, né? A chave é um pouquinho desintegrar e voltar a integrar o objeto de maneira global, né? Espero que tenha ficado claro. E aí acabou, né? O teorema 1, que é o teorema de Jordan, é simplesmente a união desses três fatos, né? A volta aqui, a ida aqui é importante, né? Então, o teorema de Jordan é isso, né? Então, a prova do teorema 1. Agora é simplesmente querer fazer um Lego, né? Juntar blocos, né? O primeiro fato seria esse, né? M orientável, né? M fechada. Hiperfície. Bom, aqui já tem a dimensão, né? Fechada, conexa e orientável. Então, o fato 1 diz que, o fato 2 diz que V menos M tem duas componentes conexas, né? Tem duas componentes conexas, tá certo? Isso diz o fato 2, né? Já apaguei, mas graças à orientabilidade, e aqui é fechada, né? Orientabilidade só. Depois tem o fato 3, que se isso aqui não é conexo, então o fato 3 diz que Rm mais 1 menos M não é conexo. E finalmente, isso aí tem que completar com o fato 1, né? Se não é conexo, tem duas. Então, a gente provou o teorema de Jordan-Brauer e o único fato que a gente usou na diferenciabilidade do M é que o M admita uma vizinhança tubular. Fora isso, não tem mais nada, né? E a gente sabe que para ter vizinhança tubular, a M tem que ter classe C2, pelo menos. Então, no livro do Eno tem uma técnica que ele precisa pegar uma derivada a mais, e por isso que na prova dele aparece de classe C3, mas desse jeito a gente ganhou uma classe superior, né? C2. De fato, como eu falei, vale para C1 e até C0, mas isso aqui é uma porta, isso aqui abre uma porta para uma série de... Isso aqui é o empurrãozinho inicial de uma série de técnicas que a gente aprende depois um curso de topologia algébrica. E essa série de técnicas que permite obter esse tipo de coisas chama cohomologia de Derham. Vocês podem procurar referências disso. Mas é uma maquinária que a gente constrói em cima da álgebra das formas fechadas, formas exatas e como isso influi na geometria e topologia das coisas. Tudo bem? E agora, para o teorema 2, eu não vou fazer a prova que está no livro. Eu queria contar uma outra... queria abrir uma outra porta para vocês checarem, darem uma olhada, uma pequena pesquisa em livros, e contar como... como conseguir, né? Fica claro que sem esse teorema, fica claro que a verdadeira força do teorema de Jordan-Brauer seria
sem essa hipótese, né? Quer dizer, eu não tenho que ficar checando que uma hiperfície no RM é orientável para poder concluir o que a gente tem que concluir. Seria bom só ter a hiperfície e pronto, né? Isso que diz o teorema 2. Se a gente tem uma hiperfície fechada, né? A gente quer que o complementar tenha exatamente duas. Pelo menos, a gente já fez isso, né? Pelo menos pelo fato 1. Então, Rm mais 1 menos o M tem uma ou duas componentes conexas. Então, pelo menos o universo de opções ficou bem encolhido, né? Quer dizer, a gente poderia tentar supondo que se supormos que Rm mais 1 menos M é conexo, a gente poderia tentar chegar a uma contradição, né? Mas o fato 1 já diz bastante, quer dizer, porque se a gente tenta fazer por contradição, tá, a gente quer provar que o complemento tem duas componentes. Se a gente tenta contradizer isso aí, tem muitas chances, né? Tem 1, 5, 10, 80. Pelo menos o fato 1 diz que a contradição, fazendo por contradição, já dá uma base forte onde começar. Então aqui eu vou contar uma historinha, né? Como é que a prova do Elon é bonita demais. Ele tenta fazer uma ideia de integração através de informações locais por uma cobertura de abertos. Mas queria contar um pouco a origem de tudo isso, né? Então tem aqui o M. Se o complementar fosse conexo, a gente toma aqui um X, toma um pequeno vetor normal dentro da vizinhança tubular, por exemplo. E aqui tem dois pontos, P e Q, né? P e Q. Se o complementar é conexo, então a gente pode fazer uma curva partindo do P, chegando no Q sem cortar o M, né? A gente pode fazer uma curva aqui. É uma curva fechada, né? Podemos chamar gama. A gente pode fazer isso graças à hipótese que o complementar é conexo. Aí acontece algo que é estranho no RM. Vou tentar desenhar a hiperfície dessa vez, como que é, né? Uma coisa de maior dimensão. Está aqui o X. Aqui o segmento. Vou tentar desenhar um pouquinho mais desse lado. Isso aqui vem por trás, né? Aqui o P, aqui o Q, isso aqui o M. E a curva, o M é fechado, né? Isso aqui deveria continuar, né? Mas tudo bem. Como se fosse um plano, uma coisa que continua. Então, tem uma curva que é uma curva fechada, que ela corta a superfície numa vez só. É uma curva que corta a superfície numa vez só. Aí isso aí é um pouco estranho, se vocês tentam ver isso, vocês da faculdade, por exemplo, quando tem essas coisas de fluxos de campos elétricos, magnéticos,
vocês têm esses princípios de Gauss, que vocês têm que diz que o fluxo que está entrando é igual ao fluxo que está saindo. Então, se vocês tentam pensar desse jeito aqui, como gama sendo um desses fluxos, aqui, essa curva gama só está indo uma vez só, né? Está passando pelo M uma vez só. Deveria passar de novo. Quer dizer, estou falando, só estou contando intuição, né? Não estou fazendo uma coisa formal. Mas se, entre aspas, ela está entrando, deveria ter algum lugar onde ela sair. Mas não tem, né? Porque essa curva gama é feita no complementar, né? Quer dizer, essa curva gama está sendo desenhada para cortar o M uma vez só. Aí o princípio, quer dizer, a ferramenta que a gente aprende para mexer nessas coisas é a chamada teoria da interseção. Normalmente, vocês aprendem essa história de homologia de de Haen numa matéria estándar de topologia algébrica e essa história de teoria da interseção numa matéria estándar de topologia diferencial. Ela diz, essa teoria da interseção diz que se você mexe um pouquinho a curva, esse número de interseção não deveria mudar. Por exemplo, se vocês agora o gama pegam e mexem um pouquinho, ela se continua cortando num ponto, né? A única forma de fazer que o gama corte em mais pontos já seria começar a mexer de um jeito mais brusco, né? Mas aí, se vocês tentam, por exemplo, mexer de um jeito mais brusco, vou tentar fazer isso de outra cor. Vai ter essa história de entra e sai, né? Aqui vai entrar uma vez. E vai voltar a sair. Então, vão ser gerados dois novos pontos. Um princípio fundamental da teoria da interseção é que vocês têm que evitar tangências. Tangências não são boas. A interseção funciona bem em coisas chamam transversais, coisas que atravessam. Coisas tangentes não são boas para a contagem. Então, se vocês vão mexendo a curva, deformando a curva com cuidado de ter sempre uma coisa transversal, o princípio da teoria da interseção diz que a paridade do número de interseção ela se mantém constante. Quer dizer que se vocês começam a mexer essa curva gama de maneira transversal ao M, o número de interseção pode ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, mas não pode ser 8, 4 ou 6. Isso aí dá para provar com ferramentas um pouquinho mais fortes do que a gente faz na matéria. Isso aqui, esse curso, eu entendo esse curso como uma introdução à topologia diferencial e à topologia algébrica, as duas coisas, um prévio para as duas matérias. Então, por isso que eu queria contar isso aqui. Então, a ideia é essa, que como o RM mais 1 é simplesmente conexo, vocês podem fazer uma homotopia de gama com uma curva constante até, ou uma curva que não tem nada a ver com M, uma curva que está por aqui, uma curva gama-linha. Como o RM mais 1 é simplesmente conexo, gama e gama-linha são homotópicas. E dá para fazer a homotopia, como eu contei, de forma transversal. Então, o número de interseção, a paridade do número de interseção, deveria ser conservado. Mas o número de interseção de gama-linha com o M é 0. E de gama com M é 1. Aí que está a contradição. É assim que funciona, né? Não estou provando nada, só estou contando que se vocês começam a mexer, fazer uma intuição de que acontece quando gama sempre corta o M atravessando o M, nada de tangências, o número de interseção é ímpar, quer dizer, a paridade se preserva, e aliás, esse número de interseção ele é invariante por homotopias. Que nem a integral de uma forma, né? A integral de uma forma é invariante por homotopias. O número de interseção de uma curva com uma hiperfície é invariante por homotopias. De fato, os dois teoremas têm o mesmo espírito. É uma espécie de dualidade, tem uma espécie de dualidade entre os dois. Então é impossível
que o complemento seja conexo no RM mais 1, porque isso obrigaria que o número de interseção dessas duas curvas, sendo homotópicas, tenha paridades distintas. Tá certo? Assim que funciona. E se vocês querem ver checar a prova com ferramentas mais simples, no livro do Eno está perfeito. É um pouquinho, tem que trabalhar bastante, né? Mas chega lá. Tudo bem? Aí acabou a aula de hoje, tá bom? Eu vou fazer uma lista de exercícios da semana, como sempre, mas continuamos na quarta, tá?